E a paz do Senhor, que o irmão Felipe, parei aqui na minha casa para mais um de nossas observações, nossos pequenos vídeos sobre observações. Eu faço uma observação em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 3. Uma observação sobre quem é que guia nós. Quem é que te guia? Quem é que te conduz? Qual é o Espírito que opera em você as suas convicções e que te induz ou te convence de alguma coisa? Nós sabemos, com base em João, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo é aquele que guia o crente em toda a verdade. E o Espírito Santo é aquele que testifica de Jesus na alma do crente. Quando a palavra é pregada, é aquele que abre o entendimento da pessoa para compreender quando é Deus que está falando, para compreender a palavra e para aceitar a palavra. Mas quem é que guia as pessoas do mundo? Se o Espírito Santo é que guia o crente, quem é que guia as pessoas do mundo? E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3. Nós vamos ler e eu creio que você vai entender. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Você entende aqui? O versículo 2 fala que quando nós éramos no mundo, nós éramos guiados aos ídolos, nós éramos conduzidos a adorar aos ídolos, a reconhecer aos ídolos, a exaltar aos ídolos. Mesmo aquelas pessoas que se dizem ateus, eles têm os seus ídolos. Seja um ídolo de rock, um ídolo do próprio ateísmo, né? Como os grandes pensadores do ateísmo. Então, certos ídolos também, eles fazem do próprio acaso, né, o seu Deus, né? Mas o que guia essas pessoas a isso, né? Aí o apóstolo Paulo, ao falar que quando, no versículo 2, quando já éramos gentios, éramos guiados. Ele fala assim, deixai-vos conduzir aos ídolos, deixáveis, ou seja, vocês se deixavam de forma passiva, vocês eram levados, eram conduzidos, eram induzidos, seduzidos, levados, né, aos ídolos, segundo, ou seja, conforme éreis guiados. Ser guiado por quem? Aí fica essa pergunta, mas o versículo 3 vem fechando essa questão e lançando luz sobre o versículo 2, quando diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é maldição ou anátema. Ou seja, por isso vos falo. Esse por isso faz uma ponte de ligação com o versículo 2, é o que o apóstolo está dizendo. Assim, da mesma forma, como vocês, quando eram do mundo, eres guiados aos ídolos mudos por algo, de alguma forma, né? Ele não diz claramente, mas deixa subentendido que se referia aos demônios, né? Conforme eram guiados, eram conduzidos, assim da mesma forma, ou seja, ele fala, por isso, ou seja, tendo ideias sobre esta questão, vocês podem compreender que ninguém que fala que Jesus é maldição ou é anátema, fala movido pelo Espírito de Deus. E da mesma forma, ninguém que fala que ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos guia. Da mesma forma, são os espíritos imundos, né? Uma forma, a Bíblia contrasta isso. A Bíblia, nos evangelhos, algumas evangelhos costuma dizer, ao invés de dizer demônios, fala espíritos imundos. Espírito imundo. Ou seja, contrastando
a ação dos vários demônios com a ação do único Espírito que é santo, né? Espírito Santo, e eles são espíritos imundos. Um contraste entre o Espírito de Deus, que atua salvando, libertando, transformando, e os espíritos que conduzem os homens através do pecado e através da idolatria para a perdição. Fiquem com Deus, e essa é a nossa observação de hoje. A paz do Senhor.